Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso devocional semanal. A cada semana um salmo diferente, ou então nós tratamos da característica ou das características de um dos salmistas que escreveram a palavra do Senhor. Nós vamos hoje para o Salmo 39. O Salmo 39 trata de uma panela de pressão. Davi se tornou uma panela de pressão. E nós, cada um de nós, muitas vezes nos tornamos uma panela de pressão. Nós nos calamos diante da inconformidade nossa, diante daquilo que ocorre conosco. Então, o mundo, muitas vezes, nos providencia circunstâncias, e nós sabemos que o mundo, em última instância, não foge do plano de Deus, então surgem circunstâncias adversas ou circunstâncias que nos contrariam e nós acabamos ficando indignados e calados diante dessas circunstâncias e não agimos de forma correta. Davi aqui estava dessa maneira, mas depois descobre qual é a forma certa de agir. Esse salmo é um salmo que foi escrito por Davi e entregue para Jedutum. Quem é Jedutum? Jedutum é aquele que, junto com Asaf e Emã, forma o trio, escolhido por Davi para ministrar o louvor, a adoração no santuário de Deus. Então esse é Jedutum. Esse salmo foi entregue a ele, talvez para que ele colocasse a melodia nesse salmo, ou então para que tão somente ele pudesse administrar ou ministrar com esse salmo, e não os outros. Por isso que ficou como exclusividade a Jedutum. Não sabemos qual das duas alternativas. Esse salmo mostra a aflição de um coração desgostoso com Deus diante da situação que está sendo vivida. Então, essas circunstâncias que nos envolvem, o salmista Davi, olhando essas circunstâncias, estava desgostoso com essas circunstâncias. E ele fala o seguinte: eu me calei, para que eu não peque contra Deus, para que eu não peque diante dos ímpios. Mas essa não é a melhor atitude a se tomar. Se calar diante da pressão não é a solução para o problema. Então vamos lá. Primeiro ponto, a panela sob pressão. Vamos ver aqui então o que acontece com a panela sob pressão. Versículo 1 e versículo 2. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Davi calou-se inconformado e só conseguiu que a dor se agravasse, que seu coração se inflamasse mais ainda, que a panela aumentasse a sua pressão. E isso é muito perigoso. Uma panela de pressão, nós sabemos que quando essa pressão vai aumentando e a válvula não solta aquele ar que está comprimido dentro dela, ela própria se destrói e também fere as pessoas que estão em volta dessa panela. Então, independente de qual seja a situação, calar-se não é a melhor solução. Talvez seja uma solução temporária, mas não deixe que essa pressão aumente ao ponto de que você exploda e também danifique as pessoas que estão à sua volta. É necessário sanar esse problema. E como que se sana o problema de uma panela de pressão? Soltando aquele ar comprimido que está dentro dela de forma adequada, de forma controlada. Então, ponto 2, a panela sob descompressão. Então agora Davi passa a liberar esse ar que estava comprimido dentro dele, ele passa então a desabafar com quem ele deveria falar, ou seja, com ele próprio e também com Deus, versículo 3 ao versículo 6. Na verdade, versículo 3, esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Davi fala com Deus, Davi fala consigo. Davi é sincero em avaliar os motivos que estavam então deixando ele inconformado
E nessa avaliação ele encontra pecado na sua vida, porque Davi estava dando muito mais valor às coisas terrenas, às coisas desse mundo, e com isso então ele estava desperdiçando a sua própria vida. A melhor forma de aproveitarmos a vida na terra é vivermos satisfeitos com Deus e com os dias que Deus nos dá, encontrando o prazer que Deus nos dá em cada um desses dias, e não buscando o nosso prazer nesses dias, da forma que nós queremos, naquilo que nós queremos. Essa é a grande arte de viver bem, satisfeito com Deus e buscando os tesouros e os presentes que Deus nos dá a cada dia, e não aqueles que nós queremos. Quando nós olhamos então para essa panela que estava descomprimindo, ou seja, liberando corretamente, controladamente o ar comprimido que estava dentro dela, Davi falando consigo e falando com Deus, raciocinando e refletindo sobre a sua vida e desabafando e clamando a Deus, colocando diante de Deus seus erros, a sua visão equivocada, Davi então começa a resfriar a pressão que havia dentro de si. E o terceiro ponto que chega é que Davi consegue então atingir a pressão adequada, a temperatura adequada da sua vida. Então o terceiro ponto é a panela já resfriada. Vamos ver do versículo 7 ao versículo 13. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos, ou seja, a vergonha dos loucos. Emudeci, não abra minha boca porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais. Davi aqui primeiro nos dá uma forma da beleza humana, né? Se você quer ser bonito ou bonita, não fica gastando muito dinheiro com creme e maquiagem, não. Sirva ao Senhor, seja obediente a Ele. Veja que no versículo 11 diz que fazes com que a sua beleza se consuma. Então o pecado acaba destruindo a nossa beleza. Então quando nós buscamos uma vida santa, Deus nos mantém belos, bonitos. Então seja bonito, seja bonita para Deus, não pecando, mas buscando santidade. Mas Davi aqui, quando ele trata então dessa panela já resfriada, ele diz que está calado. E esse calado já não é o mesmo calado que nós encontramos lá no versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2 é um calado em que ele estava inconformado. Agora ele está calado porque ele sabe que é Deus quem está tratando dele. E ele então se cala diante da repreensão do Senhor. Não há o que ser dito. Então ele está calado, já não mais em razão da sua indignação, mas porque compreendeu que é Deus quem está proporcionando essa aflição em sua vida. Deus é soberano sobre os nossos dias. Então sua boca se fecha em razão de um coração já não mais inconformado, mas em razão de um coração subordinado, submisso à soberania de Deus no seu dia. A panela está resfriada. É um coração contrito, confiante no Senhor agora, que já não fica mais borbulhando em razão dos seus próprios gostos, das suas preferências, convicções, dos seus planos, das suas formas, mas é um coração já acalmado que encontra regozijo, reconhecendo que o dia que vive é um dia dado por Deus, e a cada dia que Deus nos dá, Ele nos dá a beleza e o prazer daquele dia. Mas nós precisamos encontrar, porque os tesouros que Deus nos dá não são aqueles que nós queremos, são muito melhores do que eles, e às vezes em coisas muito mais simples. São os caminhos providenciados por Deus a cada dia. Se você está sob pressão, calado, reavalie os motivos que te deixam inconformados. Volte-se para Deus. Lembre-se que nada foge do controle dele e descanse no Senhor. Viva a vida de forma como Deus tem lhe dado.
e busque estar satisfeito no Senhor. E então você encontrará alegria e prazer em coisas simples que você não via, mas que agora você vai passar a enxergar. Vários motivos que o Senhor dá de alegria para nós a cada dia e que talvez nós não enxerguemos porque nós queremos os nossos motivos de alegria. Coisas simples, mas muito valiosas, como o sorriso das pessoas que te amam, os votos das pessoas que são sinceras contigo, a beleza da criação e a certeza da eternidade ao lado do Senhor, o alimento que você tem, o abrigo aonde você reside, o seu lar, a vestimenta que Deus te dá, a saúde que você tem, as verdades da palavra de Deus, as habilidades e as capacidades que Deus te deu para que você possa suprir as necessidades dos menos favorecidos, alegrar-se com aquilo que Deus tem te dado e não ficar inconformado com aquilo que você quer e Deus não tem te dado. Talvez as coisas que você queira sejam, e tenho certeza disso, muito prejudiciais a você. Busque as alegrias que Deus tem providenciado e seja feliz a cada dia no Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Uma boa semana e até quinta-feira que vem com o Salmo de número 40.